Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui nos caminhos para o 7º episódio da série A Roda do Tempo, exibido na Amazon Prime. Pois bem, pessoal, chegamos então ao penúltimo episódio aqui da primeira temporada da série. E sempre vale dizer, a segunda já foi confirmada há um tempinho atrás e isso é muito importante para uma série que, sim, vai durar muito, porque ela é baseada em vários tijolos, mais especificamente em 14 calhamaços como este daqui. E sempre que eu dou uma olhada aqui nos títulos dos capítulos, aqui no sumário, e também dou uma sapecada aqui a colar em algumas páginas, procurando se aparece personagem para lá ou para cá, dá para perceber que sim, parece que foi muito bem adaptado. Tudo está aqui nesse primeiro volume, aqui para a primeira temporada da série. E num esquema muito interessante, ou seja, tudo que foi prometido no começo, ou seja, precisamos ir até um certo local para, junto com uma certa pessoa, derrotar o vilão da série. Basicamente isso. E é o que a gente está conseguindo meio que sim descobrir ao longo de todos os episódios. Aqui meio que confirma a base principal disso tudo que eu disse e já dá caminho literalmente para o desfecho para o próximo episódio na semana que vem. Nada de novo no front, mas a gente pode dizer uma coisa. Por um lado, a série entrega tudo o que prometeu lá no seu começo. Mas também a gente pode considerar que, peraí, não teve nenhuma surpresinha, uma grande reviravolta? Não teve. Isso é ruim? Por um lado você pode dizer que sim, talvez, né? Se você está acostumado com séries que a todo momento te passa rasteira, você pode ficar um pouquinho decepcionado. O modo narrativo aqui do enredo é realmente aquilo. É prometido, é entregue. É prometido, é entregue. E sempre nessa pegada. Não é ruim, na verdade, é bom. Mas eu prefiro histórias que realmente, caramba, eu não esperava por isso e isso aconteceu. Tanto que, né, esse episódio aqui, num certo momento, para mim, pareceu que seria um episódio de transição, apenas um preparo para o grande desfecho, que seria o episódio seguinte. Depois de um certo tempo, eu percebi, não, ele define bases interessantes por aqui. Mas no fundo, se a gente pensar, peraí, a gente já sabia disso. Exatamente, porque isso é o que eu falei, a série promete algo e entrega. E no meio do caminho, se você meio que sacar uma coisinha ou outra, é isso mesmo que vai acontecer. Ao final, não vai ter a tal da reviravolta. Mas de qualquer forma, o começo desse episódio aqui é sensacional, porque temos uma abertura com muita ação. Uma ação simples, direta, que se vale de um personagem que a gente nem conhece, para falar a verdade. E também isso é muito bom quando acontece, né? Episódios que começam com uma sequência onde personagens que a gente já sabe que existem não estão participando, ou seja, a gente fica meio naquela, meio perdido, né? O que está acontecendo? Quem é esta pessoa? Mas mesmo assim, a gente consegue se envolver. Foi o que aconteceu então com o dilema desta mulher que está fugindo desesperada, né, de forças opressoras, na verdade soldados, né? Que tentam literalmente acabar com ela. Só que ela não é uma mulher indefesa, muito pelo contrário, ela luta pra dedéu, manja muito da espada, dá umas piruetas pra lá e pra cá também. Caramba, ela é muito safa. E a gente se envolve com ela de uma maneira muito rápida. A gente fica na torcida. Caramba, quem é essa mulher? A gente não sabe quem é, mas a gente quer que ela sobreviva, porque os caras também são casca grossa, né? Mas depois de um certo momento a gente percebe, peraí, ela tá grávida, e essa barriguinha? Caramba, peraí, se a série está querendo descobrir quem é o dragão renascido, peraí, temos uma mulher grávida agora? Caramba, vai nascer então? E ela todo momento dá uma paradinha, né? Naquele contando 1, 2, 3, segura aí garoto, fica aí dentro. A gente percebe, a gente vai descobrir então, pelo menos se é menininha ou é um menininho que vai nascer então ali da mamãe do dragão, né, renascido. Pois é, mas nem isso a gente tem, na verdade, né? Tem aquele suspeito, porque ao final, quando finalmente algum guarda consegue derrotá-la, ela caída ao chão, vem um último e vai desferir o último golpe, mas aí acaba a introdução e a gente fica sem saber nada. De qualquer forma, um episódio começa de uma maneira muito grandiosa e a gente fica muito empolgado. Mesmo que depois a gente até possa esquecer um pouquinho e só lembre ao final quando o ciclo
se fecha. Isso acontece muito, né? Boa abertura apresentada, mas depois a gente meio que vai relevando aos poucos. Mas isso não é ruim não, é que a gente guarda emoção na verdade. Enfim, o que é importante aqui porque esse episódio também vem de um bom gancho do episódio anterior, né? Ou seja, o que vai acontecer com esses aventureiros depois que eles passaram por aquele portal que literalmente fechou no nariz deles, né? Com o outro lado lá de fora. Bom, primeiro vem aquela questão, né? A gente precisa abrir o portal de novo porque o Mepht ficou lá do outro lado, né? Mas não pode. Pois é, né? Num conceito que eu não entendi direito, né? Na verdade, esse episódio tem umas questões aqui, ó, lá, que realmente não entendi, e principalmente ali naquela localidade, né? Que é o Portal dos Caminhos, que é um local completamente escuro. No começo parecia apenas uma caverna, depois você descobre que não, aquilo ali era um local aberto, né? Que tinha árvores, tinha grama, mas agora não, é tudo uma escuridão, só tem um abismo sem fim. O que diabo aconteceu? Aliás, mas o que é o conceito ali daquela localidade? Isso que eu não entendi direito, né? Mas eu espero que no livro seja muito mais bem explicado do que se trata exatamente aquela ponte, que parece apenas uma ponte, mas não é uma ponte exatamente, né? É um caminho mesmo. Embora tenha um abismo para todos os lados, são caminhos, na verdade, não é um caminho, são caminhos, não é? Porque você entra por um portal ali, naquele, digamos, ambiente de interconexão para vários outros portais. Aí você tem que se dirigir até o portal certo para você ir parar em algum lugar do mundo. Só que é curioso que, num certo momento, né, tem exatamente aquela placa, né, que tem lá, tá toda quebrada, né, porque uma certa criatura quebrou, né, que depois a gente descobre, né, que provavelmente foi a que atacou eles depois, né. Peraí, se precisa daquela placa ali para ser traduzida, justamente pelo personagem ali, o Loial, mas peraí, a Moiraine e o Lan já não foram lá naquela cidade, lá pra frente, várias e várias vezes? Aliás, qual é o nome da cidade? Esqueci. Mas, por sorte, está aqui, é título de um dos episódios, de uns capítulos aqui, ó, Fal Dara. Pois é, se eles já foram para Fal Dara muitas vezes, tanto que conhece as pessoas lá há muito tempo, por que o Loial precisa traduzir a plaquinha? Eu não entendi aquilo, sério. Ele é importante para a viagem justamente por causa disso, porque ele é um cara culto, que entende de traduzir lá o que é aquilo lá, acho que são runas, né? Enfim, não importa. O que vale? Por que tem esse conceito aí meio esquisito, né? Precisa de uma tradução? Será que a própria Moiraine, que abre o portal, ela não sabe que é o portal certo que precisa para poder ir para certas localidades, pelo menos dos locais que ela costuma ir com frequência? Porque será que antes ela nunca se valeu dos portais para ir a Fal Dara nas outras vezes? Mas o Lan fala que toda vez que ele volta ele dá presentes para a menininha. Caramba, ele deve voltar com uma certa frequência. Ou não, é um lugar bem distante, né, bem perto lá do olho do mundo, que a gente pode considerar como o fim do mundo também. Ou seja, essa localidade ali do Portal dos Caminhos é uma coisa meio confusa. Eu não entendi direito, mas tudo bem. O que vale que esse cenário serve para uma passagem muito interessante, que é exatamente aqueles sussurros que eles ouvem daquela criatura. Quer dizer, não é a criatura que ataca eles, né? É uma outra coisa que faz ouvir os sussurros, né? São coisas que fazem com que todos os personagens fiquem em conflitos um contra os outros. Uma certa necessidade, para falar a verdade, nas histórias aqui de fantasia, né? Principalmente os personagens aventureiros, né? Que vão se dirigindo para alguma localidade. É sempre mais fácil fazer histórias quando todos os personagens são desconhecidos, ou seja, aos poucos eles vão descobrindo suas histórias e seus pontos de não conexão, que é o que geralmente traduz em boa trama, né? Mas quando todos os personagens são conhecidos, ou seja, e de longa data, como é o caso desses aqui, fica mais difícil você criar conflito. E aí precisa do truque de uma certa entidade, né, ou de uma magia que aconteça que faça com que eles não se biquem mais. É o que acontece exatamente por aqui. Mas claro, depois eles voltam a ser amiguinhos da mesma maneira, só para criar um drama, na verdade. Pois não há como essas amizades aqui se romperem, né? Claro, pode acontecer no futuro, né? Tem tantos livros para a gente ver aqui, ainda tem mais 13, né? Eles com certeza podem deixar de ser amigos durante muitos e muitos momentos. Mas de qualquer forma, também foi uma coisa meio que passageira depois logo que se resolveu. Agora eu fico curioso, será que eles vão aproveitar esses portais aí em outras oportunidades?
creio que sim, né? Porque se é uma série tão longa, de tantos e tantos volumes, provavelmente eles vão passar por muitos lugares desse mundo mágico e fantasioso, né? Aliás, tem um nome? O mundo? Não lembro. Não importa. Enfim, o que vai é que eles chegaram então mais perto lá do Olho do Mundo, que aliás, né, é o título do primeiro volume aqui da série, O Olho do Mundo, ou seja, é o que eu tinha comentado, a série promete tudo que ela cumpre, né? Ela diz que a gente vai até o Olho do Mundo encontrar o Tenebroso com o dragão renascido. São as bases então propostas que são bem definidas desde o começo e aqui elas se estabelecem completamente pela identidade, finalmente, de quem é o dragão. Só que vamos combinar que era uma coisa meio manjada. Aliás, esse episódio aqui tem duas bases muito interessantes. Uma exatamente a identidade do dragão e a outra estabelecendo o que é, ou quem é, né, exatamente o grande personagem também, que é o Lan, né, o guardião da Moraine. E vamos combinar, né? Que história muito boa. Outro bom ponto positivo aqui desse episódio. Você foi aquela abertura sensacional de ação, essa coisa mais emotiva relacionada ao passado do Guardião. É muito bem, é interessante, uma história rápida que a gente compreende imediatamente, que é exatamente, né? Um príncipe sem reino, né? Ou um rei, né? Sem o seu reino, né? Ou então, mais simplesmente, né? Uma criança sem família, que aí se traduz naquela conexão que a gente às vezes não entende direito, às vezes, do guardião com a Sedai. No caso aqui, ele precisa pertencer a alguém, mas naquelas, né? Ele, na verdade, não pertence a ninguém, né? Ele diz isso para Nynaeve, né? Claro, para poder os dois ficarem juntos. Aliás, falando em ficarem juntos, né? Esse episódio aqui também se baseou bastante em dois casalzinhos, de novo, né? Mais uma vez, o Randy com Egwene, mas é um casal que está meio que desde o começo já presente, ou seja, não tinha uma certa novidade. E no fundo também em questão de novidade ou de reviravolta. Quem se surpreendeu que, na verdade, o Lan e a Nynaeve ficaram juntos. Pois desde que ela retornou à série, quando ela ficou sumida lá, raptada pelos Trollocs, né? Quando ela bateu o olho nele, a gente já percebeu que havia uma certa química. Era uma coisa certa que eles iam ficar juntos, né? O único impedimento que podia ter é que realmente a Moraine, como a Aes Sedai, ela tem um relacionamento íntimo com o seu guardião. Mas não é o caso, pelo menos não com essa Sedai azul. Vamos combinar, né? Ou seja, ele está liberado para qualquer coisa a mais. Tanto que ela fala no próprio episódio, né? Eu gosto da Nynaeve, meio que falando, ó, você pode ir lá que você está de boa comigo. Enfim, e é legal também constatar que a química entre os dois personagens e os próprios atores também funcionam muito bem, né? A gente fica torcendo pelo casalzinho. Já pelo casalzinho mais jovem ali do Randy e a Egwene, é uma coisa aí minha sem sal, né? E lembrando também de novo, né? É um casal que aqui eles já estão formados há muito tempo, desde lá da época antes e de Dois Rios, porque nos livros eles vão se ajuntando ao longo da aventura, né? Eles têm interesse um pelo outro no começo, mas eles não são um casal, muito menos um casal íntimo, como eles são aqui na série desde o começo. Ou seja, tem uma rusga aqui também nesse episódio, mas só para constar, não tem nada demais. O casal interessante mesmo aqui da vez é o Lan com a Nynaeve, mesmo que não fosse uma grande novidade, aquela coisa de tipo, nunca pensei nisso. Não, não foi o caso. Bom, falando em reviravoltas, né, que é o prato principal aqui desse episódio, que é finalmente descobrir a identidade do dragão renascido, né? Não foi também uma coisa de falar, caramba, que coisa surpreendente, que coisa de explodir a cabeça. Não foi, né? Porque era uma coisa meio que óbvia, né? Se todos os amigos ali de Dois Rios, cada um deles já apresentava alguma característica interessante, de bom destaque, e somente um, até agora, não tinha feito nada demais, apenas sendo um personagem um pouquinho irritante, né, que é o mais marrento, né, quer dizer, mais marrento mesmo é na Nynaeve, né, mas ele era o teimoso, né, meio encrenqueiro, quer dizer, ela também era, mas, enfim, ele era o personagem que não tinha nada, somente no momento, naquele episódio onde ele, o Randy e o Matt, né, encontraram o Menestrel, que ele, quando ele foi entrar dentro de uma casa lá, ele derrubou uma parede com uma certa facilidade, uma certa força, e foi naquele momento que eu falei, caramba, parece que ele tem uma certa
coisa a mais, né? Um certo poder. O único momento onde se manifestou. Aliás, o próprio flashback já deixa isso bem claro, né? Rememora exatamente aquele ponto. Enfim, Randy tinha que ser o guardião de qualquer forma por falta de opções. Se ele foi tão deixado assim meio de lado, um personagem quase que um pouquinho chato demais, né? Era ele, tinha que ser ele, não havia outra possibilidade. Agora falando especificamente nisso, é ele. Bom, ok, então somente ele precisa ir ao encontro do Tenebroso lá no Olho do Mundo, juntamente com Moraine, que inclusive, né, cortou o elo com o seu guardião. E fica aquela questão também, né? Se o Lan também fosse, ele morreria da mesma maneira que os outros jovens que não têm poder nenhum, não é guardião, coisíssima nenhuma. Também isso. Ou seja, e aí fica realmente o ponto principal para o próximo episódio. Então, o grande momento de toda a temporada que nós estamos sendo preparados a 7 episódios em sequência, naquela coisa que eu coloquei lá no comecinho, né? A série oferece uma coisa e entrega exatamente isso, ou seja, a batalha então principal de toda a temporada será apenas Moraine e Rand. E os demais, o que eles vão fazer? Nem vão aparecer, por exemplo? Como foi o caso do Matt aqui, nesse episódio, que foi deixado lá do outro lado do portão. Quer dizer, foi deixado não, ele ficou, né? Porque ele se acovardou, né? No máximo, ele foi citado aqui justamente porque teve aquela personagem também interessante ali da cidade, que foi uma postulante, né, a ser uma Aes Sedai, mas parece que ela não passou nas primeiras fases do exame, né? Tanto que ela tem o anel, mas não tem a pedra, né? Com alguma cor. Curioso isso, né? Eu não imaginei que pudesse acontecer isso, uma candidata ficar pelo meio do caminho, né? Mas ela vai levar um recado que é preciso procurar o Matt lá na cidade da Torre Branca, e quem vai atrás parece que é uma Sedai vermelha, né? Deve ser aquela chata lá, né? Enfim, mas vão fazer com os personagens a mesma coisa que fizeram com o Matt aqui, apenas esquecerem, vai ficar meio estranho, né? Porque, caramba, são muitos personagens para ser esquecido. Um personagem, vá lá, você esquece ele num episódio e depois dá uma grande importância a ele no seguinte. Mas o que vai acontecer aqui? Então vai se esquecer os personagens aqui, os 4, e mais o Lan, e depois dar destaque para eles quando? Somente na segunda temporada, porque é o que sobrou, né? Ou então eles vão. Não tem motivo para eles ir, porque se eles forem, eles morrem, porque foi estabelecido isso também. E é o problema. O que a série estabelece é o que acontece. Não tem reviravolta, não tem surpresinha. Não sei exatamente como vai ser esse episódio final. Se for apenas focado em Moraine e Rand, talvez fique devendo um pouco. Não entendi. Bom, uma coisa que eu gostei aqui desse episódio foi a personagem da Vidente. O personagem de Vidente sempre é aquela coisa meio batida, né? Uma pessoa misteriosa, mas essa daqui tinha uma grande personalidade. Primeiro que ela é uma barman, né? Atende o pessoal ali, dá uma olhada de longe, já saca qual é o passado da pessoa, talvez do futuro também, né? E fica naquelas. Muito interessante o personagem. Aliás, toda aquela cidade ali de... Esqueci o nome de novo da cidade, né? Deixa eu pegar aqui. É bonitinho o nome da cidade, né? Como é que é? Fal Dara. Pois é, aquela comunidade ali é interessante. Parece que tem uma cultura que a gente pode revisitar, né? E precisa. Torço para que apareçam novamente, talvez no começo da próxima temporada. Quem sabe? Mas acho que dali dá para pintar bastante coisa boa. Em histórias de fantasia sempre é isso. Quando você vai para uma outra comunidade, uma outra cultura aparece, e sempre pinta coisa boa pra gente curtir. Enfim, um episódio muito do interessante. Não é perfeito, mas ele é muito bom, apresenta bons momentos. Começo, abertura, sensacional. Claro, no miolo ali também teve algo bom também, que é o relacionamento justamente do Lan com a Nynaeve, que tem intensidade. O final foi meio que quase tudo já óbvio, mas não ficou fraco. Muito pelo contrário, ainda rende. Tem um bom gancho ainda para o próximo e conclusivo episódio. O que vai acontecer? E quem que é o Tenebroso? Que a gente nunca teve pista exatamente do que ele é, nem um vislumbre, o tamanho dele, o que ele é. Não sei, não faço a mínima ideia. Porque a série simplesmente não deu pistas nenhuma. Tô realmente curioso para o desfecho aqui da primeira temporada. E, portanto, para este penúltimo episódio aqui, o 7º da primeira temporada de A Roda do Tempo, eu atribuo 4,5 asteriscos.
E antes de fechar o vídeo aqui, deixa eu dizer para vocês que quem quiser adquirir a coleção dos livros de A Roda do Tempo, deixo aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir através da Amazon, naquele esquema que se você compra, se valendo desses links, na hora que for realmente fazer a compra, eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E preciso também avisar para vocês que eu estou fazendo o acompanhamento de uma outra série também de fantasia, que é a que passa lá na Netflix, que é The Witcher, sim, a saga do bruxo Geralt de Rivia, que é muito bom também, que aliás hoje, né, que estreou o 7º episódio de A Roda do Tempo, estreou a 2ª temporada de The Witcher, e eu já assisti, também é muito bom. Daqui, acho que amanhã ou depois, eu faço a resenha, estou fazendo resenha também da 1ª temporada, enfim, tem muita coisa para ver aqui no canal. Dá uma fuçada que você acha bastante coisa muito interessante. Aproveita, já assina e clica ali no sininho para ser notificado de novos vídeos. Estou um pouquinho atrasado esses dias porque é o corre-corre das festas de fim de ano, né? É isso.